Em nossa série de histórias bíblicas, hoje vamos contar a história da Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança no Velho Testamento? Qual o seu significado? E o que representa a Arca da Aliança nos dias de hoje? A Arca da Aliança era a principal representação da presença de Deus no meio do povo lá no Antigo Testamento. A Arca da Aliança também é muito conhecida, chamada como a Arca do Testemunho ou a Arca do Concerto. Tal designação se refere especialmente ao fato de que a Arca da Aliança guardava os principais símbolos da aliança entre Deus e o povo de Israel no Sinai. A figura da Arca da Aliança é amplamente conhecida entre todos os cristãos nos dias de hoje. Porém, há dúvida de muitas pessoas sobre o que realmente era a Arca da Aliança. Também é verdade que muita gente interpreta equivocadamente o significado da Arca da Aliança nas Escrituras Sagradas. O que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança era um baú retangular feito de madeira de cipreste, revestido de ouro por dentro e por fora. A Arca da Aliança media cerca de 1,20 m por 90 m. Em cada uma de suas extremidades inferiores havia uma argola de ouro. Nessas argolas eram inseridas varas que serviam de instrumento para carregar, para transportar a arca. A tampa da Arca da Aliança era chamada de propiciatório, como está em Êxodo 25:17. Essa tampa era feita de ouro puro e nela ficava as figuras de 2 querubins, também de ouro batido. Esses querubins haviam sido colocados um de frente para o outro, com as suas asas estendidas. Era em cima dessa tampa que o sacerdote derramava o sangue dos animais para propiciar a ira de Deus sobre o povo. Daí a designação propiciatório. Como já foi dito, a Arca da Aliança também era designada por outros nomes. Ela é chamada de Arca do Concerto, ou mais literalmente, Arca do Testemunho, Arca do Senhor, Arca de Deus e, é claro, Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi construída por Bezalel no Sinai, segundo o modelo dado por Deus a Moisés no livro de Êxodo. A descrição completa da Arca da Aliança pode ser encontrada no capítulo 25 do livro de Êxodo. Qual o significado e a função da Arca da Aliança? Antes de continuar, eu quero dizer a você que nós temos aqui em nosso canal uma série de personagens bíblicos. Temos a história do profeta Elias, do profeta Jeremias, do profeta Abacuque, a história de Judas Iscariotes, a história do rei Salomão, entre tantos outros. Eu vou deixar a playlist aqui na descrição. Terminando este vídeo, você pode acessar e conhecer outras histórias aqui no canal do pastor Sidney Luiz. Não se esqueça de curtir os nossos vídeos e também se inscrever em nosso canal, porque todas as vezes que nós colocarmos um novo vídeo, ele chega até você. Qual o significado e a função da Arca da Aliança? No Antigo Testamento, a arca é citada cerca de 200 vezes, como pelo menos 22 designações diferentes. Diante disso, a Arca da Aliança parece ter servido a várias funções ao longo do tempo. Sem dúvida, dentre todas as funções, 2 se destacam como sendo as principais e fundamentais para todas as outras. Primeiro, a Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Ela representava a presença do Senhor. Segundo, a Arca da Aliança servia como local de armazenagem para 2 tábuas da lei,
que eram os mandamentos prescritos na aliança do Sinai. Daí vem o nome, Arca do Testemunho. A Arca da Aliança também guardava o vaso de maná e a vara de Arão. Partindo destes dois conceitos básicos, podemos ver a arca sendo considerada como representando o trono de Deus, servindo como um guia para o povo de Israel no deserto, como um tipo de paládio de guerra, tendo muita ênfase na história da conquista de Jericó, registrada em Josué capítulo 6, além de ter desempenhado um papel muito importante na travessia do Jordão, em Josué 3, versículo 4. Porém, no tempo dos juízes, a arca foi levada para Silo, tendo já passado por Gilgal e Betel. Ela permaneceu em Silo até ser capturada pelos filisteus. Em 1 Samuel 4,11 temos a descrição desta captura no campo de batalha em Ebenezer. Naquela ocasião, um terrível pesar abateu os israelitas, conforme fica claro na triste expressão: foi-se a glória de Deus. Por causa do pecado e desobediência, o povo de Israel foi culpado da derrota para os filisteus e da consequente captura da Arca da Aliança. Entretanto, a captura da arca causou grandes problemas aos filisteus, registra 1 Samuel capítulo 5. Após 7 meses de praga, os filisteus devolveram a Arca da Aliança para Kiriat Jearim, onde ela ficou aproximadamente 20 anos, registra 2 Samuel capítulo 5. E quando Davi subiu ao trono, ele estabeleceu que Jerusalém seria a capital política e religiosa da nação de Israel. Logo, ele queria levar a Arca da Aliança para lá. A Arca da Aliança ficou instalada em uma tenda em Jerusalém, conforme registra Samuel, 2 Samuel 6. Posteriormente, quando o rei Salomão construiu o templo, a arca ficou abrigada nele, 1 Reis 6,19. A Bíblia informa que a Arca da Aliança foi recolocada no santuário durante as reformas do rei Josias, 2 Crônicas 35. O profeta Jeremias também profetizou sobre um tempo em que a Arca da Aliança não seria mais utilizada, pois Jerusalém deveria ser chamada de trono de Deus, Jeremias 3,16. Após essas referências, os livros históricos do Antigo Testamento raramente se referem à arca, mas é provável que ela tenha continuado a ser usada nas grandes festas religiosas de Jerusalém. Alguns salmos falam de cerimônia em que a Arca da Aliança pode ter sido utilizada. Salmo 24, 68, 118, 132. Nessa cerimônia, muito provavelmente, a arca foi carregada na frente do povo pelos sacerdotes. A imprudência diante da Arca da Aliança no episódio envolvendo Uzá foi algo bastante significativo, 2 Samuel 6. Esse evento causou temor no próprio rei Davi, que enviou a arca para a casa de Obed-edom. Ela ficou por ali 3 meses, 2 Samuel 6, 9. Onde está a Arca da Aliança? Existem muitas especulações sobre onde estaria a Arca da Aliança atualmente. Apesar de muitas teorias, a grande verdade é que o paradeiro final da arca é um mistério. Muitos estudiosos defendem uma hipótese plausível de que a Arca da Aliança foi perdida durante a destruição de Jerusalém pelo exército de Nabucodonosor em cerca de 587 a.C. Então a arca pode ter sido capturada e levada para a Babilônia como um tipo de despojo de guerra. Dessa forma, ela pode ter sido mantida como troféu ou mesmo ter sido destruída pelos babilônicos para extrair seu ouro. Caso os babilônicos tenham mantido a Arca da Aliança preservada, essa condição pode ter mudado quando a própria Babilônia caiu diante da colisão medo-persa.
De qualquer forma, essa sugestão da perda da Arca da Aliança no período do exílio explora principalmente a referência já citada no capítulo 3 do livro de Jeremias, onde o profeta fala sobre a ausência da Arca da Aliança. Existem referências nos livros apócrifos que afirmam que Jeremias teria escondido a Arca da Aliança. Supostamente, ele teria colocado a arca em uma caverna no Monte Nebo, juntamente com a tenda e o altar de incenso, antes da destruição de Jerusalém. Porém, os estudiosos ressaltam a grande improbabilidade de isso ter acontecido, além de não haver nenhuma evidência histórica acerca disso. Particularmente, penso que a melhor definição de onde está a Arca da Aliança depende da nossa compreensão sobre o papel importante e específico que ela desempenhou no início da história de Israel. Ela serviu especialmente como símbolo visível da presença de Deus habitando com o seu povo. Passado essa finalidade, o próprio Deus permitiu que ela fosse tomada e destruída, evitando que ela se tornasse o maior alvo de idolatria já visto. A Arca da Aliança nas igrejas dos dias atuais. Como falamos anteriormente, o próprio Deus permitiu que a Arca da Aliança se perdesse para que não fosse alvo de idolatria. Porém, hoje em dia, não faltam réplicas da Arca da Aliança nas igrejas evangélicas atuais. De chaveiro de decoração de púlpito, a figura da arca empregada em grande escala. Tudo isso revela a falta de compreensão do verdadeiro papel e significado da Arca da Aliança ao longo da história. Talvez muitos de nós, líderes evangélicos, até entendem que a figura da Arca da Aliança tem sido completamente mal interpretada na atualidade. Porém, sua aplicação como importante elemento nas estratégias de marketing das denominações faz com que tais líderes acabem engolindo mais essa heresia. Aliás, infelizmente, uma heresia a mais, uma heresia a menos, não parece fazer muita diferença no famoso mundo gospel de hoje, onde as pessoas têm uma visão um pouco diferenciada do que realmente é o Evangelho. Nos dias de hoje, nós vivemos em Cristo e em Cristo a Arca da Aliança não é mais necessária. Para quem realmente tem preocupação sobre a legitimidade ou não da utilização da réplica da Arca da Aliança e dos demais elementos utilizados nos cultos do Antigo Testamento em nossos dias, uma leitura cuidadosa da epístola escrita aos Hebreus, principalmente o capítulo 9, pode ser muito útil. Segundo o autor de Hebreus, voltar a essas práticas é retornar a um estágio anterior da revelação de Deus. É abraçar a antiga aliança e desprezar a nova aliança em Cristo. É trocar o definitivo que é Cristo pelo que era temporário, a Arca da Aliança. Diante disso, o autor bíblico faz uma exortação à perseverança na fé. Ele cuida de mostrar a superioridade de Cristo em relação à religiosidade revelada no Antigo Testamento, onde tais elementos serviam para apontar a obra definitiva e completa realizada por Jesus. A Arca da Aliança no Antigo Testamento era o símbolo máximo da presença de Deus e da propiciação. Mas agora em Cristo temos a revelação real de Deus, como mostra Colossenses 1,15. E na Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo nos ensina que Deus ofereceu Jesus como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo teu sangue, demonstrando a sua justiça. Romanos 3,25. Logo, não necessitamos mais do propiciatório da arca,
pois Cristo é a propiciação perfeita pelos nossos pecados. Agora que Cristo veio, a função de tutor da lei cerimonial, juntamente com os seus símbolos rituais, foram encerradas, conforme registra Gálatas capítulo 3, versículo 23 ao 27. Os rituais do Velho Testamento eram muito importantes naquele tempo, naquela aliança, mas em Cristo nós temos uma nova aliança. João, quando olha para Jesus, diz a seguinte palavra: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, mas o próprio Jesus foi o nosso Cordeiro e derramou o teu sangue para que nós fôssemos perdoados. E hoje, na nova aliança, a propiciação está em Jesus, e a presença máxima de Deus em nossas vidas é a presença de Jesus em você. Essa é a história da Arca da Aliança na Bíblia. Espero que você tenha tido algum esclarecimento. Deixe aqui nos comentários algo que chamou a tua atenção nessa história sobre a Arca da Aliança. Para eu saber que você chegou ao final, você vai escrever essa palavra: o que me chamou a atenção na Arca da Aliança, e você então vai colocar nos comentários. Talvez comentar um vídeo seja algo simples para você, porém para nós é muito importante, porque ajuda o YouTube a levar mais longe a nossa mensagem. Então clique em curtir e deixe um comentário ajudando os nossos vídeos. Inscreva-se no nosso canal e venha fazer parte desta família que tem a missão de levar a palavra de Deus. Sempre, em todos os nossos vídeos, se você for na descrição, tem outros vídeos indicados para você relacionado ao vídeo acima. Quando terminar, você pode assistir outros vídeos do nosso canal. Eu sou o pastor Sidney Luiz. Um abraço carinhoso no amor do Mestre.